Oi, meu nome é Gerry, sou aluno do curso de Ciência e Tecnologia e estou aqui mais uma vez para a gente bater um papo sobre indução eletromagnética, falando especificamente de campos elétricos induzidos e indutores e indutância. Para a gente começar isso aqui, vamos falar sobre indutância mútua. Para a gente entender o que é isso, vamos começar com o seguinte caso. A gente tem uma bobina com em umas espiras, essa bobina 1, é percorrida por uma corrente que depende do tempo. Ah, beleza. A gente sabe que uma corrente produz um campo magnético. E se essa corrente depende do tempo, ela produz um campo magnético que também depende do tempo. Por isso, podemos dizer que esse campo magnético gerado por essa corrente é proporcional a essa corrente. Agora, seguindo aqui com o exemplo, agora vamos aproximar outra bobina aqui, também percorrida por uma corrente I2 de T, ou seja, uma corrente I2 que também depende que também depende do tempo, e essa bobina também tem N duas espiras. Então, novamente, essa corrente depende do tempo. Então, ela produz uma corrente que também depende do tempo. Então, novamente, novamente, eu posso dizer que esse campo magnético produzido por essa corrente é proporcional a essa corrente. Então, vamos ver a seguinte situação ainda dentro desse mesmo exemplo. Então, vamos considerar, agora que eu tenho essa bobina com N duas espiras bem próximo da bobina 1. Se a corrente dela depende do tempo, ela também gera um campo magnético que depende do tempo. Esse campo magnético vai atravessar cada uma das minhas espiras da bobina 1, mas se essa bobina 2 estiver bem próxima da bobina 1, que é como é o nosso caso, esse campo também vai atravessar todas as espiras da minha bobina 2. Então, essa corrente I da minha primeira bobina, também dependendo do tempo, ela vai ter um fluxo através da bobina 2, que também vai depender do tempo. Essa correlação essa influência que há entre essas duas bobinas é chamada de indutância mútua. Agora vamos ver com mais detalhe como isso acontece. Vamos continuar olhando para esse mesmo sistema, mas só que agora vamos focar na bobina 2. O que a gente tem aqui? A gente tem que a corrente I produzida no campo depende do tempo. Então, o fluxo através da bobina 2 também vai depender do tempo. Então, o que eu posso dizer com isso aqui? Então, eu posso dizer que através de uma única espira da bobina 2, o fluxo também vai depender do tempo. E vai ser proporcional à corrente I da bobina 1. Que massa, né? Com isso aqui também a gente tem que o fluxo através de uma bobina depende da corrente I de T. Então eu posso pegar esse fluxo de corrente e multiplicar por N duas espiras para ter o fluxo total através da bobina 2. Com esse cara, então ele vai me dar, fazendo isso, esse cara vai me dar o fluxo total através da bobina 2. Então, veja só, se o fluxo através da espira depende dessa corrente, o fluxo total também vai depender da corrente. E olha que interessante, se a corrente varia com o tempo, então esse fluxo magnético através da bobina 2 vai variar com o tempo. Então, o fato dessa corrente variar com o tempo vai aparecer na bobina 2 o fluxo que também vai depender do tempo. Então, com isso vai aparecer o quê? Vai aparecer
a FEM induzida na bobina 2. Opa, deixa eu passar aqui. Então, escrevendo isso, esse fluxo total, se a gente derivar essa quantidade no tempo para encontrar a fé induzida na bobina 2, então a fé induzida na bobina 2 é dada por essa expressão aqui. Ah, ah, e se esse cara aqui é calculado através de uma única espira. Com isso, temos que essa derivada vai depender da variação da corrente. E antes disso, o fluxo através dessas espiras vai depender da corrente I. E o fluxo total através da bobina 2 também vai depender da corrente I. E que ele é diretamente proporcional à corrente I. Aí, essa constante aqui, que aparece, esse M aqui, é a famosa, que é a chamada de indutância mútua. Bem, agora vamos falar sobre indutores e indutância. Mas antes de falar de o que é um indutor, vamos começar falando do que é um capacitor, que nada mais é do que um primo do indutor. Bem, um capacitor ele é formado por duas placas paralelas que são capazes de armazenar campo elétrico. Já o indutor ele é formado por uma sequência de espiras que essas espiras são capazes de armazenar campo magnético. Mas como é que esse cara faz isso? Seguindo aqui o exemplo, vamos olhar primeiro esse fio reto que está passando uma corrente I. Vamos determinar como vai ser o campo magnético nesse caso. Então, o campo magnético vai estar apontando para a direita e na parte de cima ele vai estar saindo da tela e na parte de baixo ele vai estar entrando. Porque ficou estranho aqui, meu. Agora, se eu pegar esse fio e enrolar ele várias vezes, como na próxima figura, como é que vai ficar o campo elétrico nesse caso? Bem, agora se eu colocar o meu polegar, o meu dedão no sentido da espira e com o resto da minha mão, então o campo magnético vai da direita para a esquerda e isso vai valer para todas as espiras. No final, todas elas vão contribuir para armazenar esse campo elétrico. Agora podemos definir uma medida para essa capacidade do indutor de armazenar campo magnético, que é essa fórmula aí. Vamos lá. Primeiro, uma indutância L vai ser igual ao número de espiras N vezes o fluxo magnético dividido pela corrente I. Aí, a sua unidade de medida é o Henry, que o Henry nada mais, nada menos que é do que o Henry é igual a 1 Tesla vezes metro ao quadrado dividido por ampere.